Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Ele está aqui novamente, o Flori Antônio Tasca. É um grande prazer, né? Porque ele também faz parte do grupo UFO, né? E acabei me tornando também fã do Antônio Tasca aí. E o assunto aqui de hoje vai ser 1950, a década da ufologia. 3 casos brasileiros emblemáticos. Tudo bem, Tasca? Boa noite, professor Eduardo. Em nome do Grupo Ufológico Paraná, o Patovni, Paraná. e diretamente Legal. da capital do Paraná, Curitiba, eu saúdo a você, a todos os que estão nos assistindo, também a quem venha tomar conhecimento desse material posteriormente, a humanidade terrestre e as outras humanidades, sempre com a clássica saudação do planeta Vulcano, vida longa e próspera. Então, agradeço demais a oportunidade de estar novamente aqui no seu canal. Sim. Sim. Pessoal, manda o link para os colegas assistirem ao vivo. Manda o like aí, admirando o nosso canal. O canal Segredos do Mundo, essa semana, fez 4 anos. E foi uma coincidência, parece uma coisa. É claro que esse canal não é só o que fala, aborda dos assuntos também. E, por coincidência, o canal CCA. Opa, voltou? Tinha dado uma pausa aí, né? Voltou? Congelou tá um pouquinho. Me ouvindo? Agora sim. Ih, rapaz. Congelou um pouquinho. Vamos ver o que. Então, por coincidência, como eu tinha falado, o canal Segredos do Mundo acabou fazendo um aniversário no Dia Mundial da Ufologia, né? Foi uma coincidência muito grande essa, né? Então, legal. Vamos então aos assuntos aqui, tá? De 1950, a década da ufologia, com 3 casos brasileiros emblemáticos que o Flori Antônio Tasca vai falar aqui pra gente. Muito bem, professor Eduardo. Então, assim, a década de 1950 foi riquíssima na casuística ufológica. Sim. Muitas dezenas de casos no mundo todo. Agora, eu selecionei dentre tantos esses casos, 3 que aconteceram aqui no Brasil e que implicaram em viagens estelares por parte de 3 brasileiros. Em 1954, o metalúrgico Antônio Rossi. Em 1956, o advogado João de Freitas Guimarães. Em 1958, o funcionário público tratorista da prefeitura de Sarandi, Arthur Berlé. São casos fantásticos, de fato, com implicações importantíssimas para a humanidade, tanto daquele momento, quanto de hoje, quanto do futuro. Eu preparei uma breve ilustração que vai nos ajudar na compreensão aí dos casos. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui agora, professor, porque apareceu parte aqui né? Tá compartilhando. Peraí, primeiro aqui, agora vamos voltar aqui, compartilhar. Aqui, então, beleza, foi lá, compartilhar. 1950, a década da ufologia, 3 casos emblemáticos. Sim. A década de 1950, então, vamos dizer, em primeiro lugar, teve uma profusão de casos
de avistamentos de discos voadores, de abduções alienígenas e de contatos alienígenas. Talvez porque essa minha teoria, meu modo de ver, a humanidade estava no auge da Guerra Fria, com Sim, aquele risco iminente de aniquilação nuclear, de uma guerra nuclear total que poderia causar distúrbios não apenas ao nosso planeta Terra, como sim, também a outros mundos, até em dimensões paralelas, conforme advertiu, inclusive, Kabbalah, no mundo de Agali, na noite de 14 de dezembro de 1983, em contato com um primo distante meu, Antônio Nelson Tasca. No caso, eu já contei outras sim. vezes, E, estou sempre voltando a ele. Quem tiver curiosidade, dá um pulinho lá no nosso canal Patovni TV no YouTube, sim, há bastante referência a respeito dele. Então, eu dele. selecionei estes 3 casos justamente porque eles têm, assim, uma relevância muito grande para a Sim, exopolítica em especial, porque trataram-se de casos de contato direto, de convívio humano convívio humano, alienígena. né? Porque a maioria das experiências de abdução que a gente escuta na casuística ufológica implica Uhum. em supressão de memória. As pessoas nem lembram aquilo que aconteceu. Elas vêm lembrar depois com uma hipnose regressiva. Mas esses 3 casos são diferenciados, como não são os únicos, claro, há outros também, mas eles são diferenciados não apenas porque esses brasileiros foram levados em viagens, 2 a outros planetas, e o João de Freitas Guimarães apenas fez ali um turismo, deu um rolê pelo sistema solar, mas não apenas em razão da viagem em si, mas também da Sim, preservação da memória. Eles voltaram sabendo exatamente o que aconteceu, e 2 sim. deles, inclusive, o Antônio Rossi e o Arthur Berlet, Muito acabaram beleza. registrando isso em livros. Então, um pouquinho a respeito disso eu vou tratar agora aqui com vocês. A Vai ser experiência interessante. de Antônio Rossi. Quem era Antônio Rossi? Um simples metalúrgico. E até para tratar, assim, da seriedade com a qual este caso acontecido no ano de 1954 teve em relação à comunidade do então, ele que residia em Paraibuna, mas que trabalhava numa metalúrgica em São Paulo, e depois que escreveu o livro, teve esse livro prefaciado por um general do Exército Brasileiro. Então, prestem atenção, pessoal, o que o general Levino Cornélio Wischrau escreveu no dia 12 de abril de 57, quando ele ele escreveu um prefácio a respeito do livro Num Disco Voador Visitei Outro Planeta. Esse livro a gente não acha, infelizmente, impresso. Eu até adoraria ter uma via dele original, mas em PDF a gente encontra na internet. De modo que essa é a versão que eu tenho do livro do Antônio Rossi, Num Disco Voador, Visitei Outro Planeta. Então, o que o general Levino escreve no início deste livro a respeito da pessoa?
Conhecemos perfeitamente o autor, metalúrgico, homem simples, trabalhador, prestativo, de caráter virtuoso, exemplificando tanto no lar como na rua, por isso mesmo, digno de estudo é o relato de Antônio Rossi, especialmente à luz do Evangelho, que nos diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Seria tola presunção imaginarmos bilhões de estrelas cintilantes sem vida, sem humanidades, ornamentando o arcabouço universal tão só para o deleite de nossa vista. Se a parte científica exposta pelo autor não satisfaz inteiramente aos nossos anseios íntimos, aproveitemos então os conceitos de sã moral que a obra contém, capazes de nos elevar a mais um degrau evolutivo. Vamos, por isso, caro leitor, à descrição daquilo que, se acontecesse a nós, os outros dificilmente acreditariam. Vejam que o general Levino empresta toda a sua autoridade de um militar de alta patente ao relato do metalúrgico, uma pessoa de bem, Antônio Rossi. O que aconteceu, pessoal? Para quem ainda não conhece, ou para quem conhece, quem sabe a gente possa comentar aqui um e outro aspecto que decorre especialmente do conteúdo no livro dele, que, embora em PDF eu pude ter contato. Aliás, sim, eu adoraria ter, se alguém aí souber, por favor, eu adoraria ter a autorização da família para eu mesmo editar esse livro novamente. Olha, hoje né? É uma maravilha, né? A gente não pode fazer isso sem o consentimento dos herdeiros, já que o livro dele não caiu ainda em domínio público, né? Mas, enfim, é um relato que merece ser difundido, não apenas no Brasil, como em todo o mundo. Então, Rossi era metalúrgico. Ele morava em Paraibuna, trabalhava em São Paulo, e nos finais de semana ele gostava de pescar. Acá tem uma fotinha. Uma foto ali, isso, de pescando. Um pescador, não é dele, não, né? É de um pescador. Só ilustrativa, né? De um pescador. Então, ele estava pescando com os amigos dele no Rio Paraibuna, e num dado momento ele resolveu se afastar um pouquinho do pessoal, e afastando-se, ele olhou assim à margem do rio algo estranho. 2 seres humanoides de forma humana, altos, mas não eram humanos. E ele resolveu, então, se aproximar para ver do que se tratava. Sim. E nessa aproximação, essas criaturas altas, de corpos atléticos, olhos grandes, cabeças ovais, não vestiam roupas, mas não tinham órgãos genitais aparentes, apenas 2 dedos em cada mão e 2 dedos em cada pé, sem cabelo, com olhos bastante expressivos, seres humanoides, mas diferentes de nós, né? Eles mandaram uma mensagem telepática para Antônio Rossi, convidando Rossi a fazer uma viagem, a visitar o planeta natal desses seres. Já vou adiantando que não foi dito a Antônio Rossi nem onde se localizava esse planeta, tampouco o seu nome. Mas os aliens, no primeiro momento, Antônio Rossi ficou um tanto receoso, né? Mas transpareciam bondade, de modo que ele confiou
por mensagem telepática, eles disseram que levariam Rossi ao planeta natal e depois devolveriam são e salvo. De modo que acabaram indo a um disco voador de aproximadamente 30 metros de diâmetro e 9 metros de altura. Ele pairava a cerca de 50 centímetros do chão. Aí saiu uma escada, Antônio Rossi entrou, ele observou assim uma tecnologia absolutamente diferente daquela existente na época, e ele que era metalúrgico, inclusive, então ele entendia um pouco de metais, né, de metalurgia, ele viu que se tratava de algo muito evoluído em relação à tecnologia que existia no planeta Terra. Aí iniciou-se um diálogo telepático com esses seres. Os seres primeiro pediram para ele tomar um líquido. Eu até vou simular aqui, ó, na nossa canequinha do Patovni, que seria aquele líquido que Antônio... Parece que a Bianca também tomou um líquido também, né? Com o Emílio, né? Não só, ainda outros casos também, né? Tomou o líquido. Nossa, até isso eles mandam os ETs, né? Olha só, é um líquido... Eu tomando a Fanta Uva. Segundo eles, seria necessário para a viagem. Vixe! Enfim, não sabemos exatamente, né, o porquê, mas seria um requisito para que ele passasse bem durante a viagem. Então, durante esse trajeto, essa viagem, ele foi conversando mentalmente com estas entidades biológicas extraterrestres e eles explicaram alguns aspectos físicos, biológicos, sociais do planeta deles. Eles têm uma sociedade igualitária, poderíamos usar até uma ideia de comunismo ou socialismo utópico, onde tudo que se produz é comum, que não existe propriamente um conceito de propriedade privada. Então, enfim, eles foram lá explicando, né? E, de repente, então, chegou o destino. O disco voador aportou ao planeta alienígena, vamos chamar aí de planeta X ou Y, ou sei lá o quê, porque nós não... Agora, o Arthur já tinha o nome do planeta, o Antônio não, né? É Acarte, né? O planeta Acarte. Acarte, isso, é interessante. A história do Arthur, a do Antônio, acho que eu não me aprofundei, né? Mas tá interessante. Do Antônio Rossi não disseram, não quiseram revelar o nome do planeta. Não quiseram, né? Eles disseram que isso não era relevante. Na verdade, foi assim, não era relevante. Né? Aí o que acontece? Quando ele chegou no planeta, ele viu uma cidade gigantesca em formato oval, como se fosse toda feita de vidro. As casas eram transparentes, havia muitos jardins, muita vegetação. E ele foi recebido por uma comitiva de alienígenas. Ele que estava vestido como pescador, ainda com roupas precárias, né? Então, de repente, ele se viu naquele mundo onde ninguém tinha vestimentas, onde a sociedade era baseada em valores que nós apenas imaginamos aqui na Terra, numa fraternidade, numa igualdade, algo realmente fascinante, magnífico. Quem ler o livro vai entender
Sim. Como essa sociedade visitada por Antônio Rossi era bem mais desenvolvida em relação à nossa sociedade. Mais desenvolvido, né? Vou até ver aqui. De moral, podemos dizer também, né? Moralmente muito superiores, Sim. intelectualmente, Né? cientificamente, Cientificamente. embora um povo pacífico, professor, Sim. eles possuíam uma arma poderosa, uma Olha. arma poderosíssima, tanto Uma... quanto também foi dito pelos acartianos, que eles Sim. eram pacíficos, só que eles tinham capacidade de defesa. O que isso significa? Significa que há civilizações que não são tão pacíficas e que podem ameaçar, eventualmente, essas outras vidas, essas outras humanidades, entre aspas, pacifistas. É muito interessante observar que nesse planeta a vida biológica ela dura o equivalente a muitos séculos da Terra. Isso. É uma vida muito longa e que durante essa vida cada ser é chamado a desempenhar várias funções. Então, durante o tempo, a pessoa vai trabalhar como agricultor, durante outro tempo, como engenheiro, ou depois como médico. Enfim, como a duração da vida é bastante extensa, eles têm oportunidade de experimentar uma diversidade de experiências sempre em prol do coletivo, sempre visando o bem comum, o bem-estar da comunidade, o progresso. Eles se comprazem ajudando os seus semelhantes, não explorando os seus semelhantes. Eles se pareciam com os humanos ou não? Eles não eram, eles eram humanoides, né? Humanoides. Mas diferentes da gente, como eu descrevi antes, seres muito altos, de mais de 2 metros de altura, totalmente nus, até essa figurinha aqui mais ou menos representa, né? Talvez só elevar um pouquinho o tamanho dele, mas assim, sem pelos no corpo, sem Sim. órgãos genitais aparentes, tanto que foi perguntado, Antônio Rossi perguntou como eles se reproduziam, e aí foi respondido que é através de um beijo, chamado ósculo germinativo. Então, por um beijo, seria um ato, entre aspas, um ato sexual, né? Aí haveria a possibilidade de reprodução. Muito do que ele aprendeu, se não quase tudo, foi apresentado por um ser em específico, Jansle, que foi então nomeado anfitrião de Antônio Rossi naquele planeta, que naquele momento ele era médico, Dr. Jansle, médico. Então, era médico, né? durante esse tempo, em torno de 17 horas que ele ficou no planeta, este médico explicou muita coisa, né? Explicou o desenvolvimento da sociedade, como a sociedade funcionava, que não existia o conceito de dinheiro, não existia o conceito de propriedade privada, não existiam meios de locomoção individuais, só havia transporte público pelo planeta. Desigualdade social também não tinha, pelo jeito, né? Não. E não havia necessidade alguma, vamos dizer assim, de comprar, entre aspas, que tudo era fornecido, né? E vamos até usar um conceito talvez bastante inadequado, mas que a gente não sabe exatamente como funciona, mas tudo era fornecido pelo Estado, né? Entre aspas, né? Porque cada mundo tem a sua cultura de forma de governar, não é igual o nosso mundo mesmo, né? Exato.
Exato. Então era bem diferente do nosso mundo. Né? É diferente. E assim, uma característica bastante curiosa dessa passagem de Antônio Rossi pelo planeta desconhecido é a religiosidade. Porque tanto lá quanto aqui na Terra, na sua, não vou nem dizer maioria, né, mas assim, uma boa parte da população, lá no planeta X, eles veneram ou respeitam demais, para usar uma expressão talvez melhor, Jesus. Então, a autoridade espiritual daquele planeta também é Jesus. De modo era Jesus? Sério? Exato. Eles se referem no livro, Antônio Rossi conta isso, né? Que a figura de Jesus é reverenciada como um exemplo moral naquele planeta. Só que, diferente de nós, eles já estão mais próximos, né, de concretizarem a doutrina cristã. Tá longe da gente. Aqui na Terra, nós falamos bastante e fazemos pouco. Né? Isso não só em relação ao cristianismo, como também em relação a outras religiões. De modo que ele ficou nesse planeta durante esse tempo. E também uma outra curiosidade é de que eles fizeram algumas previsões ou profecias em relação ao futuro da Terra. Sim. Eles disseram que em algumas décadas a população da Terra aumentaria substancialmente até o máximo de 16 bilhões de habitantes. Você veja que hoje nós estamos em torno de 8 bilhões, né? Seria mais ou menos a metade. Eu não sei se essa informação procede, porque, na minha concepção, a população terrena até pode crescer um pouco mais aí nas próximas décadas, mas a tendência a longo prazo é diminuir. De qualquer sorte, os alienígenas que receberam Antônio Rossi lá naquele planeta disseram que a expectativa de vida dos humanos aumentaria, que os recursos naturais aumentaria a expectativa de vida, ou seja, o ser humano iria viver mais. Então, hoje, por exemplo, a média da vida humana é 65 anos. Desculpe, 75 anos, segundo o IBGE. 75. Meu pai faleceu com 73, é por aí mesmo. O pessoal está vivendo depois de 70 mesmo. Tá, no Brasil é mais ou menos isso, né? Acho que é devido à medicina. A medicina no Brasil, apesar dessas vergonhas dos postos, as pessoas estão conseguindo fazer os tratamentos com antibióticos, né? Estão conseguindo, né? Então... assim, até em termos de alimentação, né? Claro, isso. A gente só está apresentando aqui um resumo, professor. Sim. Vale a pena o pessoal conhecer melhor esse caso do Antônio Rossi, né? Por exemplo, eles fizeram várias advertências em relação à alimentação, no sentido de abandonarmos o consumo de carnes. Então, eles lá se alimentam apenas de vegetais e eles transformam esses vegetais em líquidos. Então, em cada casa há vários frascos com líquidos contendo nutrientes decorrentes desses vegetais cultivados. Mas é muito legal, muito curioso, muito maravilhoso. Entretanto, pulamos já para o outro caso. A experiência de João de Freitas Guimarães. Agora, João de Freitas, sim. Essa aconteceu 2 anos depois. 2 anos depois. 56. 56. 56. Então, vejam que situação curiosa. João de Freitas Guimarães não chegou a ser levado a outro planeta. Não. Mas
ele, tanto quanto Antônio Rossi, de maneira inclusive muito semelhante, foi convidado a entrar em uma nave e fazer um passeio celeste. Pois bem, o que aconteceu? João de Freitas Guimarães era um advogado e professor de direito na cidade de Santos, litoral de São Paulo. E ele tinha um compromisso numa cidade vizinha e para onde ele viajou. O compromisso era no dia seguinte, ele chegou à noitinha, foi para um hotel, jantou, depois do jantar ele resolveu dar um passeio na praia. Na praia. Aí, lá na praia, ele resolveu descansar. Uns dizem sentou na areia, outros dizem sentou numa pedra. Eu acho que uma pedra é mais confortável que a areia, né, no caso de praia. Mas, enfim, ele estava lá observando um canal quando, de repente, pessoal, surge do mar um objeto muito grande. Ele achou que fosse uma baleia de início. Só que esse objeto se elevou ao nível do mar e se dirigiu à praia. Vejam vocês aqui o desenho. Está aqui, ó, ele desenhou mais ou menos como era. Era como se fossem dois pratos, né, com uns cilindros embaixo. O clássico disco voador. Clássico. Era a forma de disco voador, né? Exato. Boa noite, Paulo. Ele desenhou. Ó, esse desenho que tem aqui no lado direito da nossa tela, foi ele quem fez. Pois bem, aí o disco aportou na praia, abriu-se uma porta e saíram dois seres humanoides, esses bem mais parecidos conosco, humanos. Parecido conosco, humanos. Até pela casuística ufológica definir como nórdicos. Os brancos altos. Os brancos altos. Diz que tem uma teoria que eles vivem bem mais, né? Bem mais tempo, né? Exato. Então, esses seres, dois, altos, vestindo macacão, botas, esses já estavam vestidos, né? Cabelo comprido, né? Cabelo comprido. Loiros, olhos claros. Claros. Eles são uma aparência bonita. Diz que tem até mulher em alguns casos, né? Nessa tripulação. Claro. Diz que as mulheres são bonitas, né? Devem ser, tanto quanto no planeta de Antônio Rossi, embora os seres não tenham sexo aparente, Antônio Rossi conseguiu distinguir as fêmeas em relação aos machos. Aos machos. As fêmeas tinham jeitos diferentes de se portar em relação aos machos. Mas aí, enfim, Antônio Rossi, o que aconteceu? Desculpe, João de Freitas Guimarães, esse advogado que depois se tornou juiz e cujo nome empresta o Fórum Trabalhista de Praia Grande, lá no litoral. De São Paulo. Ele é nome de fórum, inclusive, porque ele foi juiz do trabalho durante muitos anos. Então, Antônio Rossi viu aqueles seres, imaginou que fosse um povo estrangeiro em algum submarino precisando de alguma ajuda e tentou se comunicar com eles verbalmente. Ô, louco, isso ele achou. Porque naquela época a pessoa não tinha noção da ufologia mesmo. Nessas épocas a pessoa, né? Apesar que eles estão aparecendo há milhares de anos, mas aí foi o grande passo para o mundo inteiro desde a chegada do projeto Livro Azul, né? Sim. Né? Mas, no caso de João de Freitas Guimarães, ele tentou, tanto quanto Arthur Berlet também, vai ser bem parecido nesse ponto, né? Tentou falar ali em português, em inglês, em espanhol, tal, e eles não responderam nada.
Só que, de repente, ele recebe uma mensagem telepática, convidando para entrar na nave e para dar uma volta ali nos arredores do planeta, para dar um passeio. Eles convidaram João de Freitas Guimarães para um passeio. E ele resolveu aceitar. Ele ficou um pouco receoso no começo. Isso, segundo ele relata, não há um livro, ele não escreveu. Entretanto, pessoal, vocês conseguem na internet um relato dele, uma palestra que ele deu em São Paulo, no ano de 1980, numa loja maçônica. Ele foi convidado a falar sobre sua experiência e ele, então, vai relatar, assim, sem tantos detalhes. Inclusive, eu fiquei até bastante, vamos dizer, na expectativa de aprender coisas que no final ele não falou, mas já chegaremos lá, tá? Vamos àquilo que aconteceu. Então, ele entrou nessa nave, uma nave de formato semelhante àquela de Antônio Rossi. A comunicação foi totalmente telepática. Saíram da atmosfera terrestre. Ele vislumbrou luzes magníficas, tanto no momento da saída da atmosfera, quanto depois, lá já no espaço exterior. Sim. E, enfim, alguns aspectos relativos à tecnologia da nave foram a ele revelados. Foram revelados. Mas o que me frustrou, de certo modo... Era de telepatia que ele falava com eles? Porque teve uns casos que pareciam humano, que usava até um aparelho assim. Não, no caso dele é telepatia. No caso dele é telepatia. Era telepatia mesmo? Inclusive, eu até vou adiantar um detalhe, então, uma curiosidade, que diz respeito a isso justamente. Quando ele deu essa palestra, em 1980, ele explicou para o pessoal o seguinte, que quando ele recebeu a comunicação telepática, ele não estranhou muito. Por quê? Porque ele tinha esse dom, tanto que, na condição de juiz, sim, quando ele ia interrogar uma parte ou uma testemunha, ele sabia o que a pessoa estava pensando. E quando a pessoa dizia algo diferente, ele retrucava. Não, eu quero que você me fale aquilo que você pensou agora. Sim. Então, ele diz que não foi estranho para ele a comunicação telepática, né? Mas o que, de certo modo, me deixou assim frustrado foi que não houve um diálogo, ou pelo menos isso não foi exposto. Se aconteceu, nós não sabemos como, a respeito do funcionamento daquela sociedade alienígena. Porque tanto no caso de Antônio Rossi, quanto especialmente no caso de Arthur Berlet, que ficou nada menos do que 9 dias no planeta Carte, eles tiveram a oportunidade de conhecer mais ou menos a estrutura social, econômica, política, militar e outros aspectos das respectivas sociedades. Na situação de João de Freitas Guimarães, nada disso aconteceu. O destaque fica por conta... Bom, aqui já, então, pulamos, né? Já se encontrou com o disco voador, já viajou e logo devolveram ele. Então, aqui estão os desenhos, os desenhos que ele mesmo fez
a respeito de como seria essa A nave. nave. Aqui, Essa esse nave. desenho de baixo é um radar, mais ou menos um aparelho com algumas... O interessante é que a parte de baixo da nave, todos que têm aparência nórdico, tem essa ponta aí, as naves, né? É interessante, algumas como se histórias fosse... Eu acho que são trens de pouso, né? Na minha opinião. É o trem de pouso, né? Minha opinião, não sei, posso estar enganado. Pode estar Enfim. enganado. Pode ser. Mas, assim, professor, então ele fez esse passeio, ele ficou maravilhado com Sim. o que ele viu, tanto na saída quanto na reentrada da atmosfera terrestre, quanto lá no espaço exterior. E aí, 40 minutos depois, mais ou menos, ele foi deixado no mesmo lugar onde aconteceu o encontro. Agora, vejam o detalhe inusitado. Os alienígenas, que também não se identificaram, não disseram de onde vinham, nem nada, pela casuística ufológica, pela descrição que ele dá, nós imaginamos que sejam os nórdicos, né? Mas, enfim, o que acontece? Eles combinaram de, no ano seguinte, voltarem para daí fazerem outra reunião, outro encontro, outra viagem com João de Freitas Guimarães. Então, eles fizeram ali já um acordo, combinando que no outro ano eles iriam voltar. Pois bem, aí o que acontece? João de Freitas Guimarães ficou atordoado com essa história. Quando ele voltou, ele contou para a esposa dele. E ele caiu na besteira, vamos dizer assim. Não, besteira não, né? Porque, naturalmente, talvez qualquer um de nós pudesse fazer isso também. Sim. Ele contou para os colegas dele, da Faculdade de Direito, da Faculdade Católica de Santos. Sim. Ele contou para os colegas dele, e a partir daí houve toda uma repercussão. Deixa eu até ver se está aqui o slide. Na imprensa. Sim, a imprensa. Houve uma ridicularização daquilo que aconteceu por parte da imprensa. Teve um deputado lá que se meteu na história, um promotor de justiça, disseram que ele estava mentindo, que ele estava querendo apenas vender futuramente um livro, ou então se candidatar com um cargo político, que ele queria tirar alguma vantagem com uma história fantasiosa. Sim. E notem o outro detalhe importante. Essa notícia, por ter repercutido em Santos, uma grande cidade do estado de São Paulo, na época, inclusive em 58, no litoral, e até hoje, né, uma referência no litoral de São Paulo, talvez a principal referência no litoral de São Paulo, essa notícia chegou aos ouvidos dos militares. Vixe. De modo que João de Freitas Guimarães foi convocado pelos militares, que lhe disseram o seguinte: sim, olha, estava marcada a data, inclusive, que, se não me engano, era o dia 12 de agosto de 1959, porque o evento aconteceu em... desculpe, 12 de agosto de 1957, o evento 57. aconteceu em 6, né? 56. Então, um ano depois, eles voltariam. Então, o que os militares disseram? Disseram que, se aparecesse algum disco voador, já haveria ali uma esquadrilha de caças da Força Aérea com o objetivo de abater, de derrubar. Derrubar. De combater. Então,
aí realmente a situação ficou bastante complicada, porque ele foi desacreditado, o pessoal não deu muito crédito, apesar de ele ser uma pessoa de grandiosíssima respeitabilidade. Ele era advogado, professor da faculdade, não só professor, como fundador também, como um dos fundadores da Faculdade Católica de Direito de Santos, e posteriormente foi juiz do trabalho. Tá? Então, quer dizer, alguém que merece alguma confiança, não é um paranoico, um lunático, né? Um cara que inventaria alguma coisa. De modo que a credibilidade do evento ficou mais por conta das palavras dele mesmo. É diferente de Antônio Rossi, que teve ali um aval muito firme de setores da comunidade, inclusive militar, tanto que foi aquele general quem prefaciou o livro dele, mas no caso de João de Freitas Guimarães ficou essa polêmica, ele foi tido como um mentiroso. Entretanto, de qualquer sorte, é um caso extraordinário também, um título distintivo bastante importante é o uso da telepatia e o convite para que ele, então, fizesse essa viagem espacial. Sim. Terceiro caso que eu gostaria, então, de abordar com vocês é o mais fácil. Com certeza é o mais completo em termos assim de informações, embora mostre diferenças muito significativas entre as civilizações alienígenas envolvidas. Sim. Então, em 1958, Arthur Berlet foi levado ao planeta Akarte. Eu quero recomendar a todos. Dá para ver aqui, professor, o livro ou mostro depois? Na verdade, se você quiser mostrar depois, aí eu coloco tela cheia. Depois, a tela cheia eu vou mostrar então. Mas está aqui na minha mão, ó. Aqui na foto do slide, está o manuscrito do livro. Sim. Quando ele, então, fez um relato sobre os 11 dias em que ficou desaparecendo. Um dia indo a Akarte, 9 dias lá e outro dia voltando. Então, vamos ao caso, pessoal. Em resumo, é claro. Aí depois, se alguém quiser fazer um questionamento, né? Se estiver dentro do alcance do nosso conhecimento, a gente procura esclarecer. Caso contrário, eu compartilho por igual a curiosidade para saber o que foi que aconteceu nesse maio de 1958. Algo extraordinário. Arthur Berlet era um funcionário público. Ele era tratorista da prefeitura de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Além disso, ele era fotógrafo. Então, ele fazia, antigamente até não chamava nem de fotografia, chamava retrato, né? Ele fazia retratos de família do pessoal da região ali, especialmente da área rural. Da área rural, né? Especialmente. Então, nessa noite de 14 de maio de 1958, ele tinha ido até algumas casas na região rural levar fotografias, receber seus honorários pelo trabalho
E ele estava voltando para casa, à noite já, tá? Numa estradinha rural, de terra. Rural, de terra. De que lugar mesmo do Brasil que ele era mesmo? Sarandi, Rio Grande do Sul. Ah, lá do Rio Grande do Sul. Tem umas histórias espetaculares do Rio Grande do Sul de ufologia. Muitas. Tem muitas. muitas. Então, o que acontece, pessoal? Ele ia caminhando, tranquilão. Quando ele olhou numa fazenda, a questão ali de uns 100, 200 metros, 200 metros, né? mais ou menos, tinha um objeto iluminado. E ele ficou curioso. E resolveu ir lá conferir o que era aquilo. Era à noite. Era à noite, não naquela época, em 58, né? Não se costumava trabalhar assim à noite, mas enfim, ele foi lá ver. Tá? Foi lá ver. Quando ele chegou perto, ele atravessou normalmente tem essa cerca de arame farpado, né? Então ele atravessou a cerca de arame farpado e foi caminhando. Foi caminhando. Quando ele chegou perto, ele viu que se tratava de um artefato bem parecido com os anteriores, né? Um disco voador, resumindo. Um disco voador. Era o clássico disco voador. O disco voador. Tá? Tanto que o nome do livro dele, ó, tá escrito aqui, ó, no slide, ó, Discos Voadores. Então, o nome do livro é Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. O que aconteceu, então? Ele chegou perto desse objeto e contra ele foi dirigido um raio de luz. Vixe. E ele apagou. Apagou. Vixe. Apagou. Minha Nossa Senhora. Quando ele acordou, não se sabe, é um dia depois, porque pelo cálculo dos 11 dias que ele ficou desaparecido, ele acordou numa sala, professor, branca, num local que parecia ser um hospital, em cima de uma maca. Ele estava como se ele estivesse num hospital. Como se estivesse no hospital. E aí tinha várias pessoas ali. Só que a diferença, essas pessoas, muito, mas muito semelhante a nós, humanos. A grande diferença é que eles têm a pele clara, tipo albino. Como se fossem albinos. Albinos? Vixe! Branquinho. Só que iguais, assim, tipo, humano. Era humano, a diferença que era tipo albino. Como se fosse albino. Né? Albinos. Aí ele viu um monte de gente, Parece albino. Ao lado dele ali, conversando, só que não davam nem bola para ele. Não davam nem atenção nenhuma para eles. Tá? E ele tentou se comunicar. Aí ele tentou falar em português, não deu certo, tentou falar umas coisas em inglês, não deu certo, tentou falar algumas palavras em italiano, não deu certo. Quando ele pronunciou umas palavras em alemão, teve um que, spricht Deutsch. Então, fala alemão. Esse que depois foi identificado como um cidadão acartiano chamado Acorque, ele foi o interlocutor, ele conversou, ele mediou a visita que Arthur Berlet fez ao planeta Acarte. Então, aqui eu quero deixar uma primeira grande diferença em relação
aos dois casos anteriores. Em Acarte, não há telepatia ainda, como na Terra, salvo exceções, não há também. Tá? Então, em Acarte, eles falam uma língua estranha, e ele, inclusive, não entendia nada do que aquelas pessoas estavam falando. Né? Foi apenas quando esse cidadão se interessou pelo alemão é que foi possível a comunicação. E como é que Arthur Bellet, um funcionário público, uma pessoa sem muita instrução, sabia falar alemão? Porque a família dele é de ascendência alemã e ele conversava em alemão com os pais desde criança, enfim, com a comunidade dele, igual eu, professor, eu até os 4 anos de idade, eu só conversava em italiano com meu pai e com a minha mãe, eu não conversava em português com eles. Ah, é? Até os 4 anos? Até os 4 anos. Aí você depois... veio da Itália? Você veio da Itália? Não. Os bisavós, na verdade. Os bisavós, só que daí, dentro da comunidade, né, o pessoal cultiva a língua. Hoje já não tanto, né, mas antigamente sim. Então, ele tinha muita facilidade com o alemão, de modo que ele conseguiu se comunicar em alemão. E aí foi explicado a ele que ele acabou sendo levado ao planeta Acarte por um erro cometido pelo comandante da nave. Ixi. Isso, claro, eu estou resumindo, né? Estou pulando vários detalhes, só para a gente marcar a essência. A essência. Que aconteceu. Então, ele foi, diferente dos 2 casos anteriores, ele foi abduzido. Arthur Bellet foi sequestrado. Ele foi levado contra a vontade. Só que chegando lá, daí trataram muito bem ele. Este Acorque foi designado anfitrião. Arthur Bellet foi hospedado na casa de Acorque, e durante esses 9 dias, ele teve a oportunidade de conhecer, então, muitos aspectos daquela sociedade, muitos, diversos e vários. Agora, voltando um pouquinho, né? O que aconteceu? Ele não deveria ter sido abduzido. Não deveria. Por que é que aconteceu isso? Tanto que o comandante da nave, responsável pela abdução, foi punido. Vixe, porque ele era contra a ética, contra a regra, o direito deles fazer abduções. Só que como os acartianos estavam realizando pesquisas agrícolas no planeta Terra, o comandante, a hora que viu Arthur Bellet chegando perto da nave, pensou: esse deve ser agricultor, e ele deve saber muito do cultivo, e era especificamente trigo que eles estavam pesquisando, né? Do cultivo de trigo. Então, vamos levar ele junto para ele poder explicar. Então, aqui um detalhe importante. Outro detalhe importante. Por que é que os acartianos estavam aqui e, segundo eles disseram, já estavam frequentando o nosso planeta há muito tempo? Porque existe um problema em Acarte. O problema da superpopulação. Acarte é um planeta superpovoado. A ilustração que está aí mostra edifícios gigantescos, né? Mostra que não há um espaço na superfície suficiente para todos, até
até porque é necessário também cultivar grãos, diferente daquele povo que foi anfitrião de Antônio Rossi. Eles ainda comem carne, então eles criam gado ou animais de corte, vamos dizer assim, né? Eles são ou constituem uma sociedade mais evoluída do que a nossa terráquea, sim, mas ainda menos evoluída do que aquela visitada por Antônio Rossi quatro anos antes. Basta dizer os costumes, a alimentação, a moral, enfim, embora a moral em Acarte também seja bastante elevada. Então, o que acontece? Lá em Acarte, ele pôde conhecer como funciona todo o sistema social, semelhante ao planeta visitado por Rossi. Vigora em Acarte uma espécie de comunismo. Em que sentido? Não no sentido ruim que nós temos normalmente na Terra, né? Mas no sentido do socialismo utópico, ou seja, não existe propriedade privada propriamente, todos colaboram para o bem comum, o trabalho beneficia a todos, há democracia, há um líder planetário, tanto quanto no planeta visitado por Rossi foi explicado igualmente isso, é apenas um líder planetário, só que em Acarte eles deram muito mais detalhes, até porque o Rossi ficou lá 9 dias. Então, nesse tempo todo, ele teve chance de conhecer muita coisa. Inclusive, ele foi convidado a fazer uma refeição na casa do presidente do planeta, chamado o Filho do Sol. Então, isso, o presidente planetário recebeu Arthur Berlet na sua casa. Aí vamos pensar, era um palácio, como aqui no Brasil nós temos, em todos os lugares do mundo. Lá nos Estados Unidos tem a Casa Branca, lá em Buenos Aires tem a Casa Rosada, aqui no Brasil temos vários palácios, o Palácio do Planalto, né? Não. O apartamento onde o presidente de Acarte, o Filho do Sol, mora, igual ao de qualquer outro. Tá? Igual ao de qualquer outro cidadão. Então, há um sentido de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. Não há, assim, um incentivo ao supérfluo, ao luxo, à ganância, ao acúmulo de riqueza. Por riqueza, sim. Embora um povo pacífico, professor, sim, também detém uma arma poderosíssima, capaz de aniquilar mundos. Isso, louco, tipo, mais uma vez mostra... armamento nuclear. Mais uma vez mostra que se esses planetas têm essa capacidade defensiva, vamos por assim dizer, sim. é porque há ameaças, né? Há ameaças. E também, tanto quanto foi feito pelos anfitriãos do Antônio Rossi, os acartianos projetaram o futuro da Terra. Disseram que a Terra poderia se desenvolver grandemente, mas aqui um detalhe fundamental. Mas notem que era 1958. Se a humanidade se dizimasse por uma guerra nuclear,
uma ameaça, então, bastante plausível, e que até hoje não deixou de existir, infelizmente, não deixou de existir essa ameaça, né? Aí, o que acontece? Se a humanidade viesse a entrar numa guerra nuclear e acabasse com quase toda a vida planetária, eles, os acartianos, estariam autorizados a vir tomar posse do nosso planeta. E aí aliviariam o problema da superpopulação, porque lá não cabe mais gente. E aqui ainda nós temos bastante espaço, né? Embora a população planetária... É difícil saber se esse planeta era maior que a Terra, né? Não, até eu não lembro, mas no livro deve ter alguma informação nesse sentido. Entretanto, me parece que há aí uma equivalência, mais ou menos, né? O nosso planeta é quase 8 bilhões, né? Não tem habitantes, os habitantes, mas assim, o tamanho do planeta em si é outra coisa. É outra coisa. Esses 8 bilhões, eles ocupam uma pequena fração do planeta Terra, né? Há muito espaço vazio na Terra ainda. Bom, enfim, pessoal, haveria muito mais o que se dizer em relação a cada um desses 3 casos, especialmente o caso de Arthur Berlet. Então, eu quero encerrar a apresentação de slides, mostrar o livro dele e fazer mais assim, algumas conclusões. Entretanto, antes, eu vou deixar um convite para todo mundo aqui para que conheçam o nosso grupo ufológico Paraná Patovni. Nós temos os indicativos, né? Temos o Patovni no Instagram, o Patovni no Facebook, o nosso canal no YouTube, que é bem bacana, o Patovni TV, temos um site, temos o nosso TikTok e temos a nossa revista Cosmovni, que agora já vai sair, está saindo já mais uns dias, era para ter saído já durante o mês de junho, mas já passou um pouquinho, a número 8, a Cosmovni número 8. De modo que eu convido a todos para que conheçam o nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni. Pois bem, pessoal, então eu quero mostrar aqui o livro, né? Está aqui. Arthur Berlet, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade. É um livro que está sendo editado pela família de Arthur Berlet. E é um livro que, originalmente, ele ganhou tradução em várias línguas. Porque ganhou em várias línguas. Foi considerado um caso emblemático, de muita seriedade. Talvez não exista outro caso dentro da ufologia tão rico de detalhes a respeito de uma outra civilização. Né? Porque, assim, claro, nós temos aí no imaginário ufológico até outras situações, algumas reais, outras, quem sabe, até inventadas, né? Porque na ufologia, infelizmente, tem muito disso também. Entretanto, o caso Arthur Berlet é um caso muito sério, um caso que merece toda a nossa atenção, toda a nossa consideração. E vejam vocês o seguinte, que a sociedade acartiana é intermediária em relação à humana e àquela visitada por Antônio Rossi, ou poderíamos dizer mesmo aquela que levou a um passeio João de Freitas Guimarães. E eu digo isso por várias circunstâncias. A principal delas, talvez,
é algo que eu tenho destacado sempre que possível, é o modo de comunicação. Por quê? Porque a telepatia, professor, ela implica na eliminação da mentira, da dissimulação, ou seja, é pensamento a pensamento, mente a mente. A mente. As palavras, elas podem distorcer o pensamento. Então, em Acarte, ainda se fala uma língua, ou não sei se mais de uma também, esse detalhe não foi explicado, mas eu presumi que fosse uma linguagem única no planeta todo. Tá? De modo que esse é um sinal de que ainda eles não se desenvolveram o suficiente. Tá? Outro sinal em relação à alimentação, que aqueles seres que convidaram Antônio Rossi, né, até recomendaram, exortaram, como em outros casos da ufologia também, da ufologia mística, por exemplo, Ashtar Sheran recomenda que não se consuma carne e coisa assim, né? Talvez um sinal ainda de um relativo atraso no desenvolvimento moral das espécies seja esse, o de consumo de matéria orgânica provinda de outras espécies, cuja consciência vem sendo paulatinamente estudada, descoberta, vamos dizer assim, reconhecida pela nossa ciência. De modo que nós vemos que existe uma disparidade entre as civilizações. Nós ainda estamos num patamar inferior ao de Acarte. Inferior em que sentido? No sentido científico-tecnológico, principalmente, primeiramente. Tá? Segundo, também no sentido moral, né? Porque lá foi dito a Arthur Berlet que praticamente não existe criminalidade, ilicitude, vamos dizer desta maneira. Né? E também o povo acartiano, professor, é um povo religioso, é um povo devotado. Tanto que, quando Arthur Berlet perguntou ao seu anfitrião, a Cork, se os acartianos acreditavam em Deus, a Cork se ofendeu com isso. Porque como é que pode alguém não acreditar na existência de um ser supremo, de um supremo criador? Então, também esse foi um ponto que me chamou bastante atenção em relação a essa civilização. Então, esses são 3 casos emblemáticos da década de 1950 que me chamam muito a atenção, sobre os quais eu quero aprender ainda mais, porque assim o meu conhecimento mesmo ainda é um tanto superficial em relação a esses casos, mas eles dizem muito a respeito não só da existência, né, porque é um dado para a ufologia a existência de outras civilizações, mas de como elas funcionam. Porque, assim, 90% ou mais das manifestações ufológicas são simples avistamentos de naves. Quer dizer, o pessoal vê uma nave, mesmo na Operação Prato, que aconteceu no Brasil em 77, que foi a maior operação militar ostensiva de investigação ufológica da história da humanidade, né? O máximo que aconteceu ali foi que as naves se apresentaram, foram vistos até seres, mas não houve um contato, não houve
comunicação, interlocução, troca de ideias. Então, sabia-se da presença desses artefatos aqui no planeta Terra, mas não se sabia o que eles vieram fazer aqui, o que eles queriam, de onde eles eram, enfim, nada além da presença. A gente sabia, claro, naquele caso concreto, que eles estavam extraindo material genético dos humanos. Né? Para quê? Aí há teorias. O próprio coronel Holanda, que foi o comandante da operação na ocasião, desenvolveu uma dessas teorias. Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte: esses três, Antônio Rossi, 54, 56, João de Freitas Guimarães, 58, Arthur Berlet, eles são distintos porque, especialmente o primeiro e o último, porque eles nos dão a conhecer alguns aspectos dessas outras, entre aspas, humanidades, dessas outras civilizações. E nós, humanos, num tempo futuro, não sabemos se muito longe ou nem tanto, estaremos em contato público, formal e ostensivo, estaremos em relações diplomáticas, políticas com essas civilizações, de modo que a gente ter uma ideia, ao menos neste momento, de como isso poderia ser, já é de bom tamanho. É claro, temos aí a ficção científica, que nos ajuda bastante a pensar sobre as possibilidades a respeito disso. Temos também outros exemplos da casuística ufológica. Eu apenas selecionei esses três, e até destaquei a década de 1950, que foi muito rica na manifestação ufológica, a título mesmo de exemplo. Então, são três exemplos de como os humanos podem se relacionar com os alienígenas. Então, a minha palavra aqui para os segredos do mundo, para você, professor, nossos espectadores, minha palavra é essa. Eu agradeço demais a oportunidade e fico à disposição para a gente trocar uma ideia. Se tiver algum questionamento aí, a gente pode também tentar obter algum esclarecimento, enfim, ou então devolver a dúvida, no mínimo, né? Namastê e vida longa e próspera a todos. Obrigado, professor. Fico à disposição, tá bom? Enquanto eu vou tomar meu chimarrãozinho aqui, ó. Beijo. Tá. Quero agradecer aqui, Flori, Antônio Tasca, muito obrigado. Foi interessante os três casos aqui, que foram pessoas contatadas, né? E queria saber se é mais isso. Essas seriam, então, as suas palavras finais? Vamos ouvir, então, as palavras finais? Antes da gente, né? Assim, pessoal, a ufologia é um fato. Sim. Todos nós sabemos da existência de milhares de casos. Você até comentava antes, né, sobre o aniversário do canal, dia 24 de junho, Dia Mundial da Ufologia. Tá? Então, pelo menos desde 1947, que foi o marco inicial dessa nova fase, abstraindo de toda a doutrina dos alienígenas do passado, nós temos milhares de casos. Tá? Então, isso realmente existe. Os governos estudam, os governos têm evidências, têm provas, mas elas não são ainda reveladas a nós. Parte dessas evidências, dessas provas, está disponível. Basta lembrar, por exemplo, a própria Operação Prato que eu acabei de citar, que tem os relatórios militares publicados no Arquivo Nacional no Brasil, pelo menos umas 500 fotografias de naves, e como em outros lugares do mundo também, e como no Brasil também, em relação a muitos outros casos,
essas evidências estão aí. Então, a partir delas, pessoal, nós temos que pensar no futuro. Tá? E esse pensamento aí já evolui para o que chamamos hoje de exociências. Exociência, Tá? Então, as exociências representam uma evolução em relação à ufologia. Tá? Então, por exemplo, quando nós pensarmos nas relações políticas que a Terra venha a estabelecer com a Carte, quando os povos se conhecerem publicamente, então nós teremos a exopolítica como essencial, como necessária. Então, nós deveremos ter também um regramento jurídico, normativo, legal. Então, aí entra o direito. Nós poderemos estudar as sociedades em comparação, então entra a exosociologia. Hoje, na Terra, usa-se a psicologia para resgatar memórias reprimidas de abduções alienígenas, então aí vem a exopsicologia, de modo que, a partir da realidade ufológica, nós devemos projetar esses cenários futuros e devemos nos preparar. Então, a preparação para o contato é essencial. É isso que o professor Eduardo está fazendo agora, aí no seu canal. É isso que muita gente boa está desenvolvendo também, mundo afora, de modo que talvez não sejamos nós, professor, quem tenhamos a oportunidade, né, de estabelecer esse contato direto. Quem sabe não seja você quem vai entrevistar um alienígena aí no seu programa. Mas no futuro poderá acontecer. Ou, quem sabe, até se antecipe ou esteja equivocado e aconteça meio logo, meio já. Porque nós não temos essa ideia. Os espíritos disseram a Chico Xavier que dentro de 50 anos, se a Terra não se aniquilasse numa guerra nuclear, poderia haver esse contato. Então, a partir desses 50 anos aconteceram em 2019, né? Então, nós não sabemos se será amanhã, ou daqui a 10, a 20, ou a 100 anos. Até é verdade. A humanidade não está preparada para isso ainda. Não está preparada. Não está, né? Nós somos intolerantes em relação ao nosso próprio semelhante, de modo que como reagiríamos quanto a uma entidade seres totalmente ou grandemente distintos de nós, né? Só que o trabalho que nós estamos fazendo, professor, é um trabalho de educação, é um trabalho de preparo, de aclimatação, eu gosto de dizer, né? Nós estamos aclimatando. Então, para resumir e encerrar, em relação a esses 3 casos da ufologia e tantos outros, eu vou citar o Frei Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira da Inquisição no ano de 1600 por defender ideias consideradas heresia, uma delas a da existência dos muitos mundos habitados. Então, um diálogo que ele escreveu, ele lançou essa. E acabou acertando, né? Porque depois o telescópio Kepler achou lá, né? Os exoplanetas. Ele acertou, né? Com certeza. Acertou, né? Ele escreveu o seguinte: "Se não é vero, é molto ben trovato. Se não for verdade, é uma mentira muito bem contada", né? Mas as evidências estão aí. Quem tiver olhos para ver, que veja, como diria Jesus, né? E, enfim, matematicamente torna-se impossível que a raça humana, no auge da sua arrogância,
se acha a única inteligente do universo. Matematicamente, impossível. Possível. Tanto que a equação Drake prevê dezenas de milhares de civilizações apenas na Via Láctea. Civilizações, não micróbios lá em Marte, né? Então, professor, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Sim, voltemos a voltar alguns momentos, vai ser bom. Temos muitos outros assuntos de grande interesse da humanidade, eu diria assim, são poucos os que estão assistindo agora aqui, talvez poucos os que vejam depois também, só que a gente não deve se preocupar com isso, não. É verdade, é verdade. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Isso é verdade. Nós estamos semeando. Agora, vai depender aí do futuro, da consciência, da evolução das pessoas, a fim de que, aos poucos, a humanidade vá abrindo, né, a sua mente, a sua visão, a fim de que a gente possa desenvolver até mesmo essa capacidade de comunicação mais evoluída, que é a de mente a mente, a telepática. E aí acabará a mentira, o engano e a dissimulação. Muito obrigado, professor. Estou à disposição, viu? Fiquem bem. De nada, pessoal.